Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém? Bom, peço aos amados irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas está no Novo Testamento. Capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Eu vou ler a porção desses versículos e eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura para meditarmos nessa manhã a respeito desse trecho da palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. E assim diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai eterno, estamos mais uma vez na tua casa para ouvir a respeito da tua palavra. Que o Senhor possa, nesse instante, abrir os corações de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui. Que essas palavras, Deus, penetrem, ó Deus, em cada coração e venhamos a ser, ó Deus, constrangidos pelo Senhor, a fim de entendermos qual é o propósito do Senhor para com a nossa vida e, ó Deus, mostrar o teu amor verdadeiro para com cada um dos teus filhos. Guia-nos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Família é uma bênção. Nós fazemos parte de uma família. Nós estamos aqui porque fazemos parte de uma família. Os que aqui estão têm pai, têm mãe, têm filhos. É muito lindo ver uma família grande. E aqui nós temos algumas famílias muito grandes. Em particular, um que tem vários filhos. O grande amado Reverendo Leorges, que tem uma multidão de filhos. Somente 4, mas é uma bênção. E como é gostoso vermos as famílias se achegando ao Senhor. E quão é precioso ver quando a família se converte e ela se achega ao Senhor. E certamente é um anseio do nosso coração, porque há determinadas pessoas que nós queremos que o Senhor traga. E é bom ver a família unida. Mas acima disso, olha que cada um de nós fazemos parte de uma família. A palavra do Senhor diz que quando nós seguimos a Deus, quando rejeitamos as coisas do mundo e vivenciamos o Evangelho, a família pode nos abandonar, os parentes, os amigos, mas a palavra de Deus diz que mesmo com perseguições, nós teremos pais, mães, filhos e filhas abundantes. A nossa igreja é uma grande família. Só que como uma grande família, e nós sabemos, há muitos problemas, há singularidades, mas acima de tudo, há um Deus soberano guiando a família, com poderosa mão, mas com um amor infinito, insondável, a fim de tratar os seus filhos com o maior amor que jamais podemos dimensionar. Nessa manhã, a leitura vai se basear em uma família muito amada pelo Senhor. E vemos aqui o tratamento do Senhor para com essa família. Brevemente eu gostaria de meditar em 4 pontos essenciais a respeito dessa família. Nós temos que ter a noção de que esse texto é singular na palavra do Senhor. Esse episódio só está aqui no Evangelho de Lucas. E só foi narrado por Lucas. E foi narrado com muita presteza. Essa história fala de uma vida íntima
a vida íntima de uma família amada pelo Senhor, que também aparece em João capítulo 11. Marta, Maria, no caso aqui não está, o outro irmão, chamado Lázaro, a qual vai ser muito importante no final do ministério de Jesus Cristo, quando ele é ressuscitado, em João capítulo 11. O cenário: estão na casa de Marta e Maria, que ficava em Betânia, a 2 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade pequenininha, na verdade um povoado. Mas um povoado, apesar da sua pequenez, muito importante no ministério de Jesus Cristo. Porque ali havia, como eu disse, uma família muito amada. O cenário, então, nos apresenta 4 verdades importantíssimas a respeito dessa família. Em primeiro lugar, os verdadeiros crentes podem ter temperamentos e características diferentes. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que era uma família como todas as nossas. Percebam os personagens. Eram 2 irmãs fiéis a Deus. Eram 2 irmãs que haviam sido alcançadas com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, essas mulheres possuíam personalidades diferentes, atitudes diferentes. Perceba Marta. Deem uma olhada na narrativa dessa mulher. Era uma mulher enérgica, agitada, impulsiva, possuía sentimentos muito fortes, é aquele tipo de pessoa na família que fala tudo o que sente. E quando Cristo veio à sua casa, se regozijou em vê-lo e se ocupou em fazer o quê? Em ir logo preparar algo para ele. Observe Maria, quieta, sossegada, meditativa, tinha sentimentos profundos, mas falava muito menos do que sentia. Tal como Marta se alegrou em ver Jesus, mas seu primeiro pensamento, a sua primeira atitude foi o quê? Se achegar a Jesus. Percebam que aqui, nesta família, como na nossa família, incluso na igreja, há personalidades diferentes. Deus fez cada uma das suas criaturas e cada um dos seus filhos com individualidades. E amados, o maior conflito na nossa família, eu digo singular, e também no seio da igreja, é porque nós às vezes temos personalidades diferentes e queremos que aqueles que estão conosco tenham a mesma personalidade que nós. Às vezes somos prontos em agir e queremos que o irmão ao nosso lado também assim o seja. E muitas vezes há conflitos na nossa família por causa disso, porque nós não entendemos que Deus fez cada um com a sua singularidade. E a graça de Deus manifestava no coração dessas 2 mulheres, apesar das suas singularidades. E nós vemos que a graça do Senhor é manifesta na igreja, apesar das suas singularidades. Amados, como aplicação desse primeiro ponto, nós não devemos esperar que todos os crentes sejam exatamente iguais. Quando nós nos achegamos à casa do Senhor, nós devemos entender que nem todos vão ter o nosso mesmo pensamento, as mesmas atitudes, a mesma prontidão. Isso não pode trazer escândalo ao nosso coração, mas nós não podemos também desprezar essa singularidade, e nem podemos desprezar o próximo. E amado, Satanás, ele ataca nessa vertente, fazendo-nos aguçar e desprezar o irmão, pois não tem talvez a mesma atitude que eu tenha. E aqui vale o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos os crentes, todos os filhos do Senhor são guiados pelo mesmo Espírito. E nos assuntos irrelevantes há divergência. Mas nos assuntos concernentes à palavra de Deus, à vida de oração, à palavra do Senhor, ao se humilhar diante dele, nós todos somos iguais. Pois o Senhor, o Espírito, nos confronta quando nós pecamos, não é verdade? Quando nós pecamos, o Espírito do Senhor nos confronta, nós nos arrependemos, nós nos debruçamos perante a palavra para buscar conhecimento, mas as divergências irrelevantes vão existir. Isso não pode entrar no nosso coração. Nós temos que entender que a família do Senhor tem essa singularidade dada pelo Senhor. Imagine se todos gostassem de azul.
Imagine se todos gostassem de vermelho. Amados, nós temos que entender e amar ao próximo. Isso é o maior desafio. E essa singularidade que Deus deu a cada um é para que possamos parar e amar aquele que Deus colocou ao nosso lado, incluso no ambiente da igreja, que é a grande família do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é: os cuidados pelas coisas deste mundo podem constituir em uma armadilha para a nossa alma, se lhe retribuirmos muita atenção. Outra característica que nós vemos nesse texto, e agora o foco está em Marta, é que Marta, apesar da sua generosidade, apesar do seu amor a Deus, a Cristo, e apesar da sua disposição, ela permitiu que uma coisa tomasse conta do seu coração. E amados, prestem bem atenção. Todos nós temos essa tendência, pois há uma coisa chamada pecado. E esse pecado pode levar a uma ansiedade, e essa ansiedade se aguçar cada vez mais. Ela queria oferecer o agradável ao Senhor. Ela queria oferecer o melhor. E imagine a situação de Marta. Aqui a palavra de Deus não fala claramente se era somente Jesus, Marta e Maria. Mas nós podemos entender por alguns comentaristas que ele estava com seus discípulos. Então, chega Jesus, Pedro, Tiago, João, Tiago, Judas, 12 entrando na sua casa. Mulheres, se 1, 2 já fazem vocês ficarem, meu Deus, o que eu vou cozinhar para esse pessoal? Imagine 12 homens entrando. Ou então um mestre entrando. Imagine, eu tenho que fazer tudo isso. Certamente o seu coração foi ficando ansioso cada vez mais. E pouco a pouco esse zelo lícito, esse zelo para com o Senhor e para com aquelas visitas, fez esquecer do prioritário, que era servir em amor. E agora ela se agitava com muito trabalho. E pouco a pouco os seus olhos foram se voltando para a situação: eu estou sozinha. E nisso deu brecha para que ali se avolumasse o pecado, e a pressão da consciência, perturbada pelo seu temperamento também, tornou-se então irritadiço. E ela passa a se voltar agora para a sua condição. E aquilo que era bom, aquilo que era agradável em servir ao próximo, se tornou um peso. E agora ela se volta para o Senhor e para a sua irmã com uma palavra de grande peso. Primeiro ela se volta para o Senhor dizendo: olha, eu estou sozinha e a minha irmã está aqui. Ordena-lhe que vem me ajudar. Olha o Adão. Olha o Adão. Senhor, a culpa é sua. O Senhor que me deu essa mulher, e a culpa é dela. Um momento de explosão em que aquilo que era lícito se tornou um peso e pecado. Aplicação, amados: o erro de Marta serve de aviso constante para os crentes. Nós devemos ter muita cautela e cuidado com as coisas deste mundo, pois eles facilmente podem ocupar a nossa mente. O trabalho do Senhor facilmente, quando ele é lícito, pode se tornar um peso quando focamos nele somente e não no Senhor da obra. Facilmente dentro do nosso lar, coisas lícitas e reclamações lícitas podem se tornar um peso, conforme a ira que nós voltamos para com o nosso próximo. Perdemos toda a razão, perdemos todo o amor, e em nós só vem o eu, o Adão, o pecado, e nós perdemos todos os atributos que o Senhor nos dá, que é o domínio próprio, que é o amor, que é a prontidão. Vigiemos então com zelo os nossos hábitos para não cairmos nesses pecados inesperados. Lembre-se do Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Outro ponto e característica maravilhosa desse texto, meus amados, é observar a repreensão amorosa do Senhor. Lembre-se que eu falei que família é a melhor coisa que nós podemos ter, e a disciplina
amorosa é a melhor bênção para os crentes. Jesus, aqui ele é o médico dos médicos. Ele é o único que pode diagnosticar um coração. Ele contemplou o coração de Marta e começou a tratar como um pai amoroso, expondo o erro e a desaprovação. Vocês já viram um pai quando o filho erra? Normalmente, antigamente, acontecia isso com mais, digamos, a ocorrência era maior. O pai chegava, filho, e olhava no olho. Aqui o Senhor Jesus trata, Marta, Marta. Há uma desaprovação, mas ao mesmo tempo, uma ação amorosa do Senhor expondo o seu pecado, expondo a sua ira pecaminosa que estava contra o seu próximo, Maria, e contra o próprio Senhor. Olha que interessante, ele diz, andas e te preocupas com muitas coisas. Jesus tocou na ferida, mas quando ele toca na ferida, é para curar. Eu falei com a Isis hoje de manhã, perguntando, qual era o trauma dos meninos da década de 80, da década de 70 e 80? Se você ralava o joelho, o que acontecia? Você voltava para sua casa. Mas tinha uma coisa que a gente fugia, e a gente tinha muito medo, era o terror dos filhos da década de 80. Existia uma coisa chamada metiolate. Aquilo ardia. Quem é dessa geração não sabe como aquilo ali era um terror para as crianças. Vinha a mãe com aquele remedinho ali para passar no joelho. Aquilo ali era aflição. Você preferia ficar debaixo da água gelada, limpando, porque aquilo ali vinha quando você ralava o joelho. Você escondia, você botava uma calça jeans para esconder, só que piorava e o seu joelho inchava. Mas a mãe tinha que vir lavar e passar o metiolato para o quê? Para curar. Ardia, mas curava. Agora não tem dor mais, né? Hoje é tranquilo. Mas esse é o Senhor. Ele toca na ferida para nos tratar. E aqui assim Ele o fez. Portanto, amados, a disciplina, a repreensão que vem do Senhor, como disse o reverendo aqui orando no início, o Senhor conhece o nosso coração e sabe aquilo que é para tratar do nosso coração. Um pai, ele sabe e quer tratar do seu filho, e assim é o nosso Senhor. O nosso Senhor nos ama e esse é o amor de Deus. Portanto, quando vem a disciplina, quando vem a repreensão, lembre-se, é a verdadeira cura, porque Ele ama os filhos. E Ele ama. E Ele quer demonstrar esse amor com toda a correção paternal. Vale a pena este amor. E nós vemos aqui, que no quarto ponto, a sublime recomendação dele. Ele se dirige a Marta e diz, Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa frase não foi pronunciada tendo em vista Maria, mas sim a atitude dela em buscar a prioridade que era Cristo. Não porque Maria tivesse poder para isso, porque nós bem sabemos, volte-se depois para João capítulo 11, nós bem sabemos que Marta e Maria necessitavam do amor do Senhor, necessitavam do poder vindo do Senhor, e cada um de nós é dessa forma. Nós precisamos do Senhor, que nos compele a vir aqui nessa casa, que nos compele a nos dobrarmos perante Ele. Mas buscar ao Senhor era a prioridade e era o principal. Foram proferidas essas palavras para nos encorajar, para sermos mais resolutos e firmados no Senhor e na sua palavra. Então ele se volta para Marta e diz, olha Marta, o teu pecado lhe fez usar algo lícito e se tornou lícito. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você não está fazendo. Mas volte-se os seus olhos para a tua irmã. Ela buscou a prioridade, Cristo. Volte os seus olhos para Gênesis. Quando Caim trouxe aquela oferta diante do Senhor, o teu irmão fez o que era certo.
Faz o igual, e prosperarás também. Em outras palavras, é claro que não está dessa forma, mas ele apontou para a atitude do irmão dele. E novamente aqui, ele vai falar com uma irmã, apontando para a atitude da sua irmã, apontando para o Cristo que ela estava vivenciando. Amados, e isto muitas vezes o Senhor faz conosco dentro do seio da família. Ele usa irmãos que não são bons e não têm bondade em si, mas habilitados pelo Senhor, pois estão buscando ao Senhor, e voltem-se, olha, segue o Cristo que teu irmão está vivendo, ouça as palavras desse irmão, se volte para o Senhor. Essas palavras foram pronunciadas para sermos encorajados, que Ele nos conhece por completo, e não descansará até que em nós a sua operação seja completa, a fim de termos uma verdadeira intimidade com Deus e dizer que nada nesse mundo nos prende, porque para mim viver é Cristo. Somente Cristo é a satisfação plena, tanto na juventude como na meia-idade, na velhice, na bonança e na dificuldade. Cristo nos oferece essa boa parte diariamente, e vemos que há recompensas eternas, quando nos voltamos a Ele. E é muito interessante, concluindo, amados, que diferentemente de Caim, que buscou atentar para o seu coração quando Deus lhe apontou o seu irmão, Marta mudou a sua postura. Quando voltamos para João capítulo 11, versículo 27, Marta faz a sua confissão durante uma penosa dor, em meio a uma grande dor. João capítulo 11, versículo 27. Quando Jesus se chega a ela, e depois na sua conversa, ela declara que só o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Nós vemos aqui um coração que se humilha diante do Senhor, um coração que fora tratado, e é assim o nosso Deus para com a nossa família. Nós desejamos família, uma família grandiosa, perfeita, mas família perfeita somente teremos no céu, mas aqui nós podemos desfrutar sim do amor do Senhor, do agir do Senhor em nossa vida. E quando nos achegamos hoje, que é o dia do Senhor para escutar a sua palavra, é o tratamento do Senhor, de um Pai bondoso, operando nas nossas vidas, dizendo: filho, abandone as suas práticas, volte-se ao primeiro amor, volte-se a mim, cuidado com as ocupações que você muitas vezes está deixando o seu coração ali, volte-se a mim. Este é o amor do Senhor para conosco, e tudo para a glória dEle. Nós vemos aqui em João capítulo 11, que Marta e Maria se voltaram ao Senhor dando glórias a Ele. E esse é o propósito do Senhor, em trabalhar em cada um de nós. Voltarmos os nossos olhos para Ele, sermos tratados como filhos do Senhor. Este é o nosso Pai, que nos trata diariamente. E louvado seja o Senhor, porque fazemos parte dessa família. João capítulo 6, versículo 37 diz que o Senhor jamais aparta os seus filhos, jamais lança fora. Se Ele jamais lança fora, meus amados irmãos, nos regozijemos, porque Ele vai tratar assim do nosso coração. Ele lhe colocou numa família imperfeita, numa igreja imperfeita, para tratar do meu e do seu coração. Regozijemo-nos e nos coloquemos prontos a servi-lo em amor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa resplandecer os nossos rostos e possamos sorrir e nos alegrar por essa família que recebemos dEle, nos alegrar com a família que Ele nos deu, nos alegrar com a nossa esposa, nos alegrar com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas mães, com os irmãos e as irmãs que Deus nos deu, que é a igreja do Senhor. E nos alegrar porque lá no céu, quando Ele voltar, e em breve Ele vai voltar, nós estaremos numa família perfeita, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais problema nenhum. Maranata, Ele volte,
Ele volte para estarmos com Ele. E enquanto Ele não voltar, que possamos viver e rogar para vivermos como uma família fiel a Ele, para sermos encontrados fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém.